Se a gente pensa na Europa, tipo, como um grande quebra-cabeça, a maioria das peças se encaixa bem, né? Sim, faz sentido. O mundo germânico tá ali, juntinho. O latino, a mesma coisa. O eslavo. Mas bem no meio disso tudo tem uma peça. Uma peça que, assim, parece que veio de outra caixa. Uma que não combina com nada ao redor. Exato. E essa peça é a Hungria. Eles são uma ilha, cercados por povos com quem eles não têm aparentemente nenhuma ligação, nem linguística, nem étnica. É uma analogia perfeita. E o que torna essa peça estranha tão diferente é a língua, o magiar. Ela não pertence à família indo-europeia, que domina, assim, quase todo o continente. Que é a família dos vizinhos todos, né? Alemães, romenos, eslovacos. Eles vieram. E a resposta está a milhares de quilômetros de distância, numa direção que pouca gente imagina. Então, essa é a nossa missão aqui. A gente vai refazer essa jornada épica. Seguir os rastros dos ancestrais húngaros, os magiares, desde a sua origem surpreendente, lá perto da Ásia, até eles se estabelecerem no coração da Europa, para tentar entender por que eles têm essa fama, né, de serem os asiáticos da Europa. Para começar, a gente tem que viajar muito, tanto no tempo quanto no espaço. A origem do povo proto-húngaro não está nem perto da Hungria atual. A gente está falando de algo entre 2000 e 2500 a.C. Uau! E o local é a leste dos Montes Urais, na estepe da Eurásia, basicamente na Rússia de hoje. É aí que a conexão com a Ásia começa a ficar bem clara. Ok, Montes Urais. Essa é a fronteira geográfica clássica, né? Entre Europa e Ásia. Então eles estavam literalmente ali, na divisa. Exatamente. E esse povo fazia parte de uma família linguística maior que os estudiosos chamam de Urálica. Com o tempo, essa grande família se dividiu em dois. A maioria foi para um lado, mas um pequeno ramo, o úgrico, ficou para trás. E desse ramo úgrico, hoje só restam 3 povos, os húngaros. E quem são os outros dois? 2 grupos bem pequenos que ainda vivem na Sibéria, os Khanty e os Mansi. Então, para a gente entender a relação, todo húngaro é úgrico e todo úgrico é urálico, mas a maioria dos urálicos, como os finlandeses e estonianos, não são úgricos. São tipo primos mais distantes. Espera aí, isso já é uma virada em tanto. Quer dizer que os parentes mais próximos dos húngaros hoje são esses povos siberianos. Exatamente. E os finlandeses são, sei lá, primos de terceiro grau. Isso. A conexão existe, mas é bem distante. E é aqui que a história dos magiares toma um rumo, assim, completamente diferente do resto da família. Enquanto a maioria dos parentes urálicos migrou para o norte, para as florestas geladas, se adaptando àquele ambiente, Os Magyari fizeram o oposto. o oposto. Eles já eram nômades das estepes, cavaleiros. Para eles, o futuro não estava no gelo, estava ao sul, em busca de pastos melhores. Uma decisão que definiu tudo, basicamente. Ir contra a corrente. E essa jornada para o sul levou eles para onde primeiro? A primeira grande parada que a gente consegue mapear com base em fontes de outros povos e na arqueologia foi uma área chamada Magna Hungaria, Magna Hungaria. ou Grande Hungria. Fica onde hoje é a República do Baskortostan, na Rússia. Eles ficaram por lá um bom tempo. Mas como a gente sabe disso? As fontes dizem que eles não tinham escrita nessa época. São só tipo relatos de viajantes. Relatos ajudam muito, sim. Cronistas persas, bizantinos, eles mencionam um povo guerreiro e nômade naquela região. Mas a prova física mesmo vem da arqueologia. Em sítios de sepultamento, sabe? Foram encontrados artefatos, pontas de flecha, ornamentos de celas. Coisas de cavaleiros. Exato. E o estilo desses objetos é quase idêntico ao que a gente encontra depois já na Hungria do século IX. É como uma trilha de migalhas arqueológicas. E foi lá, nessa Magna Hungaria, que eles encontraram vizinhos que mudaram a identidade deles para sempre, certo? É aí que a tal influência asiática fica mais forte. É o ponto-chave. Os vizinhos deles eram os búlgaros do Volga, um povo de origem túrquica. E essa convivência foi, transformadora. Os magiares, que já tinham esse estilo de vida da estepe, mergulharam de cabeça na cultura túrquica. O que eles absorveram, por exemplo? Muita coisa.
táticas militares, a estrutura dos clãs e, talvez o mais importante, centenas de palavras. Palavras túrquicas para a agricultura, para a criação de animais, para o exército, para a organização do Estado. Isso criou uma camada cultural túrquica tão forte sobre a base linguística urálica deles que, bom, eles se tornaram algo completamente novo. Essa mistura com povos túrquicos me lembra uma coisa. Muita gente liga os húngaros aos hunos, ao Átila. Isso tem a ver com essa fase da jornada ou é outra história? Ótima pergunta, porque isso toca num dos mitos fundadores mais politicamente inteligentes da Europa. A verdade, segundo toda evidência histórica e linguística, é que não existe uma conexão de sangue direta entre os magiares e os hunos de Átila. Os hunos passaram pela Europa há séculos antes. Então, de onde veio essa história? Por que criar essa ligação? Foi uma jogada de marketing político genial, criada bem depois, já na Idade Média. A lógica era a seguinte: se eles eram descendentes do Átila, que já tinha dominado a bacia dos Cárpatos, então os magiares não estavam invadindo uma terra nova. Eles estavam voltando para casa. Exato, reivindicando uma herança, um direito de retorno. Isso legitimava a conquista aos olhos da Europa cristã. Era uma forma de dizer, essa terra já foi nossa antes. Faz todo sentido. Cria uma narrativa de origem muito poderosa. Bom, deixando o mito de lado, a jornada real continua. Depois da Magna Hungria, eles foram empurrados de novo para o oeste, por outros povos nômades, os Pechenegues. Aí eles se assentaram em duas áreas sucessivas que as fontes chamam de Levedia e depois Eteukos, na região da atual Ucrânia. E foi ali que eles se fortaleceram. Muito. Foi nesse período que eles deixaram de ser só um grupo de tribos e se tornaram uma confederação, uma potência. Como assim? O que mudou? Eles formaram uma aliança de 7 tribos magiares e mais 3 tribos de um outro povo, os Cábaras, que se juntaram a eles. Elegeram um líder principal, o exército deles se tornou super organizado e temido. Eram contratados como mercenários por todo o mundo, bizantinos, francos, e também faziam os próprios saques, claro. Famosos pela cavalaria, imagino. Sim, cavalaria leve e arqueiros muito rápidos. Uma das fontes que a gente leu até brinca que a páprica, que depois virou o tempero nacional, devia ser o pré-treino deles, de tanta energia. E aí vem um momento decisivo, a conquista do que hoje é a Hungria. Como foi isso? Uma invasão planejada? Foi uma mistura de oportunidade com necessidade. No finalzinho do século IX, por volta de 895, eles estavam sendo pressionados de novo no leste pelos Pechenegues e no sul pelos búlgaros. E, ao mesmo tempo, o reino que dominava a Bacia Panônia, a Grande Morávia, estava fraco com brigas internas. A janela de oportunidade perfeita. Exatamente. Liderados por Árpade, o chefe da confederação, eles viram a chance, cruzaram os Montes Cárpatos e entraram na bacia. E é daí que vem a lenda do Pacto de Sangue. Ah, sim. Onde os 7 chefes misturam sangue num cálice, né? Isso, para jurar lealdade eterna à dinastia de Árpade. Virou o mito fundador da nação húngara. É celebrado até hoje. E o lugar que eles escolheram, a Bacia Panônia, era realmente um bom lugar. Era um imóvel de primeiríssima. Pensa num vale gigante, super fértil, protegido por uma muralha de montanhas ao redor. Defensável. Muito! E ainda tem o Lago Balaton, o maior da Europa Central, e por estar numa falha geológica, é cheio de fontes termais. Eles acharam um paraíso. Mas eles não chegaram num lugar vazio, certo? Já tinha gente morando lá. Não, de forma alguma. O que aconteceu com essas populações? Porque, normalmente, o que acontece é que o grupo menor de conquistadores acaba sendo absorvido pela cultura local com o tempo. E esse é, talvez, o fato mais impressionante de toda essa história. E o que garantiu a sobrevivência da identidade húngara. A bacia era habitada por povos eslavos e também por remanescentes dos ávaros. Os magiares eram a minoria. E mesmo assim, Aconteceu o inverso do que se esperaria.
Em vez de serem assimilados, eles conseguiram impor a sua estrutura social, seus costumes e, o mais importante, a sua língua. Como eles fizeram isso? Foi uma combinação de fatores: poder militar, uma organização social muito forte, e eles não eliminaram as elites locais. Eles as incorporaram à sua estrutura. A língua magiar virou a língua do poder, da administração, do prestígio. Com o tempo, as outras populações adotaram a língua para poderem ascender socialmente. E assim, aquela ilha linguística que a gente vê no mapa hoje foi consolidada. Eles não foram absorvidos, eles absorveram. O que nos leva a uma grande ironia na história. Por séculos, os húngaros viveram ali, no seu reino cristão europeu, sem ter a menor ideia da sua origem urálica. E lá no norte, os finlandeses e estonianos também, vivendo a vida deles, sem saber que tinham uns parentes distantes no Danúbio. A comunidade húngara, na Idade Média, se agarrou à herança das estepes, aos mitos dos hunos, dos citas. Ninguém olhava para o norte. Foi só muito, mas muito mais tarde, já no Iluminismo, séculos 18 e 19, que os estudiosos começaram a notar umas coisas estranhas. Que tipo de coisas? Semelhanças na estrutura das línguas, entre o húngaro e o finlandês. Não no vocabulário, que era totalmente diferente, mas na arquitetura da língua. Na gramática? Exato. A gramática aglutinante, onde você vai colando sufixos nas palavras. E um negócio chamado harmonia vocálica, uma regra super complexa sobre quais vogais podem estar na mesma palavra. Foi como descobrir que duas pessoas que não se parecem em nada têm, na verdade, o mesmo esqueleto. Foi uma descoberta científica chocante. Eu imagino o impacto disso na identidade nacional húngara. Eles passaram séculos se vendo como herdeiros de guerreiros das estepes. E, de repente, a ciência diz que seus parentes mais próximos são pescadores do Báltico. Foi um choque cultural, com certeza. Trocar a descendência do poderoso Átila por primos árticos perdidos não era uma troca muito glamurosa para os nacionalistas da época. Mas a evidência era forte demais. Irrefutável. E uma das fontes que a gente tem traz uma anedota que ilustra isso perfeitamente hoje em dia. Quando húngaros, finlandeses e estonianos se encontram, existe um reconhecimento, sabe? Uma irmandade estranha. Eles sorriem, sabem que são parentes. Mas não entendem uma palavra do que o outro diz. Nada. A conversa invariavelmente acaba sendo em inglês. Isso me faz pensar na identidade húngara de hoje. Parece que eles vivem com um pé em cada canoa, né? Por um lado, a ciência os liga ao norte. Mas o coração, a cultura popular, ainda parece olhar para o leste, para as estepes. Exatamente. E essa dualidade é fascinante. Existe a conexão fino-úgrica, que é mais acadêmica, linguística, e existe a conexão com as estepes, que é mais cultural, até espiritual. E essa segunda conexão é muito forte. É visível num movimento cultural chamado turanismo, que celebra essa herança nômade asiática. E como isso acontece na prática? É algo que fica só nos livros ou as pessoas vivem isso? Ah, elas vivem. E de uma forma espetacular. O melhor exemplo é um festival gigantesco chamado Kurultai. Kurultai. Acontece na Hungria a cada 2 anos. É a maior celebração do mundo de povos de origem nômade. Imagina uma planície húngara cheia de urtas, as tendas tradicionais, o cheiro de carne assada, de couro, o som de tambores xamânicos, o galope de cavalos, arqueiros atirando a cavalo. Uau! E quem vai nesse festival? Só húngaros? Não, e essa é a parte mais incrível. Vem delegações de mais de 20 nações. Cazaquistão, Quirguistão, Turquia, Mongólia. Todos os povos da estepe. Exatamente. É uma afirmação visual, sonora, muito poderosa de que, para muitos húngaros, a alma cultural deles ainda pertence à estepe. Eles se veem como o povo nômade mais ocidental, uma ponte. Então, para a gente resumir essa jornada incrível, a gente está falando de um povo que começou perto dos Urais, Viajou quase 5.000 quilômetros para o sul e para o oeste. foi profundamente transformado pela cultura túrquica, E fincou uma bandeira no coração da Europa, mantendo sua identidade contra tudo e contra todos.
É uma história de sobrevivência única. Sem dúvida. A identidade húngara hoje é essa tapeçaria super complexa. Tem o fio ancestral da língua urálica, ligando eles ao Ártico, tem o fio grosso e colorido da cultura das estepes, ligando a Ásia Central, e, claro, tem 1000 anos de fios tecidos na história da Europa. Cristianismo, Império Austro-Húngaro, União Europeia, eles não são uma coisa ou outra, são a fusão de tudo isso. O que nos deixa, talvez, com uma reflexão final. A jornada dos húngaros parece que questiona o que, afinal, define um povo. É a língua dos seus ancestrais de 4.000 anos atrás que os liga a parentes que eles nem conseguem entender? São as tradições que eles adotaram no caminho que os fazem se sentir em casa junto com os nômades da Ásia? Ou é a terra que eles chamam de lar há mais de 1000 anos, o que os torna inegavelmente europeus?